E aí, vamos lá? Então, ó, o que a gente vai fazer aqui na nossa petição inicial? A gente colocou qualificação normal, né? Jorge brasileiro, Estado Civil, Pererê, Parará, vem por seu advogado e tudo mais, propor ação popular em face de. Aí, como técnica de redação, na verdade não é parágrafo, não é 2 pontos, não é nada. Só como técnica de redação, a gente vai fazer um destaque, colocando os réus em linhas separadas. Vai ficar assim, ó, só para você entender, como se aqui fosse a peça. Aqui está redigido, tá vendo? Aqui é a sua folha. Está escrevendo. Pererê Parará, fulano de tal, vem propor ação popular, em face, ação popular, em face de. Aí você pula para a linha de baixo, pode botar um X ou um asterisco, coloca o primeiro réu, o segundo réu, o terceiro réu, depois volta para o normal, volta para aqui, ó, pelos fatos e fundamentos a seguir. Então, nós vamos colocar cada um dos réus separadamente, porque aí isso faz com que o examinador ache com facilidade os réus dessa ação, que a gente tem que tomar cuidado, tá? Então, vem propor ação popular, e aí vem em face de e coloca os 3 réus. Como não há autoridade coatora, eu tenho que qualificar todos os réus, inclusive o agente público. Ele não é autoridade coatora, ele não vai ser notificado para apresentar defesa, ele é notificado para prestar informações, ele é réu da ação popular, tá? Então vamos lá, a gente vai fazer o seguinte, propor ação popular em face de, aí ó, pula para a linha de baixo. Marcelo, qualifique, nacionalidade, Estado Civil, prefeito, é a profissão dele, RG número tal, CPF número tal, endereço eletrônico, residente domiciliado na rua tal, ponto e vírgula. Daí, embaixo, município de Lajedo do Tabocal, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ, endereço eletrônico, com sede na rua tal, ponto e vírgula. Embaixo, nome, prenome, publicitário, publicitário é a profissão, a gente não sabe o nome dele, mas toda a qualificação, nome, prenome, publicitário, RG, CPF, residente domiciliado na rua tal, endereço eletrônico, ponto e vírgula. Aí embaixo você bota pelos fatos e fundamentos a seguir. Ah, mas isso vai ser identificação de prova. Não vai. Como eu disse a vocês, vocês têm que confiar em mim, não só no que tange a matéria, mas também a minha experiência na prova da OAB, né? A banca de vocês, ela de vez em quando dá um surto e coloca alguns pontos que nunca foram cobrados antes. Mas ela não tem como te dizer que isso aqui é identificação de prova, isso é feito a vida inteira pelos meus alunos. Fique sem medo de errar, tá? É importante que você separe os réus, você facilita a vida do corretor e ele facilita a sua, né? Uma mão lava a outra. Então, você vai colocar os réus separadamente. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da Tracinho Vara da Fazenda Pública da Comarca de Lajedo do Tabocal, no estado 3 pontinhos. Pula uma linha, 10 linhas, pula mais uma. Jorge, brasileiro, Estado Civil, profissão, RG número tal e CPF número tal, título de eleitor número tal, endereço eletrônico, residente domiciliado na rua tal, vem por seu advogado, Pererê Parará, propor ação popular em face de Marcelo, toda a qualificação, nacionalidade, Estado Civil, prefeito, RG número tal, CPF número tal, endereço eletrônico, residente domiciliado na rua tal, município de Lajedo do Tabocal, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ tal, endereço eletrônico com sede na rua tal, e nome, prenome, publicitário, nacionalidade, Estado Civil, RG, CPF, endereço eletrônico, residente domiciliado na rua tal, pelos fatos e fundamentos a seguir, tá? Então, fizemos toda a qualificação inicial do autor e dos réus, pelos fatos e fundamentos a seguir.
É a única mudança que a gente vai fazer em relação à ação de procedimento comum, porque como são 3 réus, se a gente bota os 3 misturados ali, fica difícil de achar depois, tá? Pronto, o resto você já está acostumado. Cabimento, fatos, mérito e pedido. Então, do cabimento. Lembre que, como se trata de uma ação constitucional, a gente vai botar o dispositivo da Constituição também. É cabível, apresente ação popular, com fulcro no artigo 5º, inciso 73 da Constituição Federal e artigo 1º da Lei 4717 de 65, por se tratar de ato lesivo ao interesse da coletividade. Então, como se trata de um ato lesivo ao interesse da coletividade, você vai dizer que é cabível a presente ação popular. E aí, a gente usa o artigo 5º, 73 da Constituição e também o artigo 1º da Lei 4.717, a Lei 4717, o artigo 1º dessa lei. Bacana? Ótimo. Então, cabível a presente ação popular com fulcro no artigo 5º, 73 da Constituição, artigo 1º da Lei 4717 de 65, por se tratar de ato lesivo ao interesse da coletividade. Dos fatos. Aí vem a questão, né? O prefeito do município, ora, primeiro réu, realizou contratação direta de um publicitário, terceiro réu, ou então realizou a contratação direta do terceiro réu, que é publicitário, para a realização do serviço de publicidade institucional da prefeitura, bem como sua publicidade pessoal, quando da realização de obras. Justificou o ato de contratação direta, sob o argumento de que, por se tratar de serviço técnico de notória especialização, a licitação seria inexigível, com base na Lei 8666 de 93. O autor, inconformado com as propagandas realizadas pelo primeiro réu e com a contratação direta efetivada, vem, como cidadão do município, propor a presente medida judicial combativa dos atos dos réus. Ponto. Tá? Então, basicamente, o que você vai apresentar são o texto da questão, né? Os fatos são basicamente o texto da questão mesmo, a gente já está acostumado com isso. Daí, depois de feita a qualificação inicial, cabimento e fatos, a gente vai colocar a tutela de urgência. Eu disse a você que não tem muita urgência aqui na minha cabeça, não, mas vamos treinar fazendo, inclusive nas ações populares. Na dúvida, assim como eu falei no mandado de segurança, mesma ideia, na ação popular, se tiver na dúvida, peça tutela de urgência. Como você quer anular o ato, a suspensão do ato em tutela de urgência é sempre cabível. Então, se você tiver na dúvida se a questão deixou claro uma situação de urgência ou não, pode pedir a tutela de urgência, tá? Então, vamos lá. Da tutela de urgência. O artigo 5º, parágrafo 4º da Lei 4717 de 65, veja, 4717 de 65, o combinado com pode ser assim, abreviado, o artigo 300 do CPC prevêem a possibilidade de concessão de tutela de urgência em sede liminar, desde que presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Tá? Então, concessão da tutela de urgência em sede liminar, se tiverem presentes probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo são os dois requisitos necessários para a concessão dessa tutela de urgência. Tá? Daí a gente vai
um para cada um, né? O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo decorre do fato de que o contrato já foi firmado e serão feitas propagandas prejudiciais ao interesse da coletividade. Isso. A gente vai pedir a suspensão desse contrato, né? Para que as propagandas não comecem a ser veiculadas. Já que eu estou defendendo que essas propagandas são lesivas ao interesse público, eu quero evitar que elas sejam veiculadas. Então, já é uma situação de risco. A probabilidade do direito se baseia na violação ao princípio da impessoalidade diante da propaganda direta vedada pelo artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal e na impossibilidade de contratação direta por inexigibilidade de serviços de publicidade, conforme dispõe o artigo 25, inciso 2 da Lei 8666 de 93. A gente vai desenvolver esses argumentos no tópico do mérito, né? Agora basta eu citar que, primeiro, não pode fazer propaganda pessoal, segundo, não pode fazer inexigibilidade nesses casos para serviços de publicidade. Portanto, basta concluir, deve ser suspenso o contrato firmado até o julgamento final do feito. Então, o que eu quero é a suspensão do contrato até o julgamento final do feito. É o meu pedido liminar, né? Vamos lá? O artigo 5º, parágrafo 4º da Lei 4717, combinado com o artigo 300 do Código de Processo Civil, prevêem a possibilidade de concessão da tutela de urgência em sede liminar, desde que presente-se a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo decorre do fato de que o contrato já foi firmado e serão feitas propagandas prejudiciais ao interesse da coletividade. A probabilidade do direito se baseia na violação ao princípio da impessoalidade, diante da propaganda direta vedada pelo artigo 37, parágrafo 1º da Constituição, e na impossibilidade de contratação direta por inexigibilidade de serviços de publicidade, conforme dispõe o artigo 25, inciso 2 da Lei 8666 de 93. Portanto, deve ser suspenso o contrato firmado até o julgamento final do feito. Beleza. Então, primeiro eu quero, em sede de tutela de urgência, a suspensão do contrato. Vamos para o mérito, né? Do mérito. Inicialmente, o artigo 25, inciso 2 da Lei 8666 de 93. Pessoal, a gente vai trabalhar cada um dos argumentos separadamente, porque cada um deles, por si só, é suficiente para anulação do contrato, né? O fato de não ter havido licitação de forma indevida, por si só, já anula o contrato. E o fato de ser uma propaganda direta, o objeto do contrato, mesmo que tivesse havido licitação, seria justificável para anulação dele. Então, são argumentos individuais. Inicialmente, o artigo 25, inciso 2 da Lei 8666 de 93, veda a inexigibilidade de licitação para serviços de publicidade. Vejamos, e aí eu transcrevi o artigo 25, inciso 2 da Lei 8666, que fala
que é inexigível a licitação para serviços técnicos especializados de natureza singular, com profissionais de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de divulgação e de publicidade. Beleza. Daí eu sigo. Com efeito, a contratação direta por inexigibilidade deve ser interpretada de forma excepcional e não será admitida quando se tratar de serviço de publicidade. Ponto. Agora eu vou trazer para o caso concreto. No caso, em apreço, o contrato foi firmado com inexigibilidade de licitação, tendo como objeto a realização de publicidade. Portanto, nula a contratação. Então, meu primeiro argumento e a conclusão dele, né? Aquilo que a gente já está acostumado a fazer. Aspectos jurídicos, caso concreto, conclusão. Aí eu tenho um segundo argumento. Ademais, outro sim. Vou para um outro argumento, uma outra discussão. Ademais, o artigo 37, caput, da Constituição Federal, estabelece que a atuação administrativa deve respeitar, entre outros princípios, a impessoalidade. De fato, os atos dos agentes públicos devem ser imputados ao Estado e não à sua pessoa. Aí vou seguindo. Nesse sentido, o artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal, proíbe a realização de publicidade pessoal quando da execução de obras ou prestação de serviços. Na situação ora apresentada, o prefeito réu celebrou o contrato para garantir sua publicidade pessoal na realização de obras públicas. Logo, o objeto do contrato é nulo de pleno direito. Então, a nulidade do objeto do contrato, né? Não pode fazer uma promoção pessoal do agente quando da realização de obra. Isso é proibido expressamente pelo artigo 37, parágrafo 1º da Constituição. Bacana? Ótimo. Com isso entendido, a gente vai partir aqui para reler rapidinho e para os pedidos. Do mérito, inicialmente, o artigo 25, inciso 2 da Lei 8666 de 93 veda a inexigibilidade de licitação para serviços de publicidade. Vejamos, transcrevi o 25, inciso 2. Com efeito, a contratação direta por inexigibilidade deve ser interpretada de forma excepcional
e não será admitida quando se tratar de serviço de publicidade. No caso em apreço, o contrato foi firmado com inexigibilidade de licitação, tendo como objeto a realização de publicidade, portanto, nula a contratação. Ademais, o artigo 37 caput da Constituição Federal estabelece que a atuação administrativa deve respeitar, entre outros princípios, a impessoalidade. De fato, os atos dos agentes públicos devem ser imputados ao Estado e não à sua pessoa. Nesse sentido, o artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal, proíbe a realização de publicidade pessoal quando da execução de obras ou prestação de serviços. Na situação ora apresentada, o prefeito réu celebrou contrato para garantir sua publicidade pessoal na realização de obras públicas. Logo, o objeto do contrato é nulo de pleno direito. Ponto. Né? Então, cada um dos argumentos foi apresentado separadamente. Primeiro, eu falei da nulidade em virtude da ausência de licitação e argumentei, apresentei a fundamentação jurídica e concluí. E depois, eu tratei da nulidade em razão do objeto do contrato, que é a publicidade pessoal, quando da execução de obra, e aí finalizamos e concluímos. Vamos para os pedidos? Vamos lá. São quantos? 6, né? 5 pedidos com a tutela de urgência, 6. 2 pedidos. Pelo exposto, requer 1. A citação dos réus para, querendo contestarem o feito no prazo legal. Ó, citação dos réus, né? Não precisa pedir nada diferente em relação à União, ao município, no caso. Ah, mas ele pode pular para o lado do autor, mas ele é citado normalmente. Se ele quiser, ele pode mudar de lado e figurar ao lado do autor, mas a citação dele é normal igual às dos demais. Então não pede citação do réu na pessoa de representante nenhum, que a gente tem réu aqui que é pessoa física no meio, né? Então, citação dos réus para, querendo contestarem o feito no prazo de lei. É suficiente. Pedir a citação dos réus para integrarem a lide ou querendo contestarem o feito. 2, tutela de urgência, né? A concessão da tutela de urgência com a suspensão do contrato impugnado até o julgamento final do feito. Então, concessão da tutela de urgência para suspender o contrato até o julgamento final do feito. Então, na tutela de urgência, eu quero a suspensão. Depois eu vou pedir anulação. Beleza. Daí, pedido principal. 3. A confirmação da tutela de urgência com a procedência dos pedidos, porque eu tenho 2 pedidos, e agora eu não posso esquecer os 2, tá? 2 pedidos, determinando a anulação do contrato discutido e o ressarcimento ao erário pelos eventuais prejuízos causados. Então, eu nem sei se há prejuízo, mas eu peço o ressarcimento ao erário pelos eventuais prejuízos causados, tá? Então, confirmação da tutela de urgência, procedência dos pedidos. Os pedidos são anulação do ato, que no caso aqui é o contrato, né? Anulação do contrato, e ressarcimento ao erário pelos eventuais prejuízos causados. Então, em toda ação popular, eu tenho que pedir a anulação e o ressarcimento ao erário dos eventuais prejuízos causados. Não é o ressarcimento a mim, não sou eu que estou sendo prejudicado, é a sociedade, é o erário público, tá? Daí, esse não era o 3, não, esse era o 3, é isso mesmo. O 4,
Vão ser 6 pedidos porque a gente teve a tutela de urgência. Então, 4. A intimação do ilustríssimo representante do Ministério Público para atuar como fiscal da lei. Não abrevie nada, tá? E peça a intimação do representante do MP para que ele possa atuar como fiscal da lei, como custos legis. A gente pede isso em todas as ações constitucionais. Dessa a gente grifou, artigo 7º, inciso 1, a linha A da Lei 4717. Prova normal, igual a ação de procedimento comum. Então, a produção de todos os meios de prova em direito admitidos e necessários à solução da controvérsia, inclusive a juntada de documentos e do título de eleitor que comprova a qualidade de cidadão do autor. Então, a gente não pode deixar de pedir a juntada do título de eleitor, tá? Essa juntada do título de eleitor, que comprova a qualidade de cidadão do autor, a gente precisa pedir em toda ação popular, tá certo? Não esqueça isso não. Daí, 6, e último pedido, a condenação dos réus. Não peça custas e honorários, coloque assim, nos ônus da sucumbência. Aqui a gente tem uma discussão em se é cabível custas ou não, enfim, a condenação dos réus nos ônus da sucumbência. Tá ótimo, não escreva nem custas honorários, pode deixar desse jeito que tá tranquilo. Em observância, eu disse que era como ação de procedimento comum, então tem que colocar a audiência. Em observância ao disposto no artigo 319, inciso 7º do CPC, manifesta o interesse na realização de audiência de conciliação ou mediação. Dá-se a causa o valor de R cifrão 3 pontinhos. Nestes termos, pede deferimento Lajedo do Tabocal, data, a data é aqui, ó, data advogado OAB número 3 pontinhos. Vamos reler rapidinho? Vamos lá. Pelo exposto requer 1. A citação dos réus para querendo contestarem o feito no prazo de lei. 2. A concessão da tutela de urgência com a suspensão do contrato impugnado até o julgamento final do feito. 3. A confirmação da tutela de urgência com a procedência dos pedidos, determinando a anulação do contrato e o ressarcimento ao erário pelos eventuais prejuízos causados. 4. A intimação do ilustríssimo representante do Ministério Público para atuar como fiscal da lei. 5. A produção de todos os meios de prova em direito admitidos necessários à solução da controvérsia, inclusive a juntada de documentos e o título de eleitor, que comprova a qualidade de cidadão do autor. A condenação do réu nos ônus da sucumbência. Em observância ao 319 sétimo, manifesta o interesse na realização de audiência de conciliação ou mediação, atribui valor à causa e conclui. Vou passar um dever para corrigir no próximo bloco. Questão 13. Questão 13, pessoal, pode ser ou uma ação de procedimento comum, ou uma ação popular, ou um mandado de segurança. Foram as 3 peças que a gente já aprendeu até agora. Então, essa questão 13, começa aí o Estado do Pará contratou, é o dever de casa para eu corrigir no próximo bloco, já no bloco 4. Bacana? Sai daí não, eu já volto rapidinho.